Pronto. Eu posso entrar. Então, pessoal, na próxima semana, Vai bom lá você ver dia na para cozinha, todos, você que né? tá chegando. Agora nós estamos Na conversando aí cozinha, você tira? fora, agora a gente vai Eu estar acho que entrando mesmo na aula a mesmo. câmera. Se vocês puderem deixar o áudio fechado, é melhor, porque dá para todo mundo ouvir, certo? Na próxima semana, nós teremos nossa prova. Eu estava pensando em fazer um tipo de prova, né, em função do momento que a gente estava vivendo. Eu ia pedir para vocês fazerem uma redação, mas agora eu estou vendo assim que todos os professores vão realmente dar uma prova mesmo. Então, eu vou bolar uma prova para vocês, vou enviar pelo ClassApp mesmo. Na quarta-feira tem um horário, o horário vai ser um horário diferenciado das provas. E aí a gente vai entrando em contato com vocês, porque no dia nós daremos a aula do Zoom explicando o que realmente é para vocês fazerem na atividade, tá bom? Não pode, gente, deixar de entregar, porque é prova bimestral. Então, a minha preocupação é essa, porque... Ai, a minha cachorrinha, gente. Desculpa. Daí, o que que acontece? A gente vai ter que fazer essa prova e vocês vão ter que me mandar no horário que eu pedi para entregar. Não dá para ficar esperando, ou, não vou fazer hoje, vou entregar amanhã, como é com as lições. Porque mesmo as lições têm o dia certo para entregar, mas muitas vezes acabam passando do horário, entregando no outro dia, eu fico procurando onde vocês entregaram. Teve gente ontem que me entregou do dia 3, entendeu? Do dia 3 de abril, 31 de março, entendeu? Foram entregar ontem, que era dia já 16. E aí, no dia da prova não vai dar, porque na outra semana eu tenho que entregar as médias, tá bom? Então, a gente vai ter que se organizar para que a gente entregue tudo no dia certinho, tá bom? Então, no dia que eu der a prova, eu vou dar aula no Zoom e vocês terão um prazo para me entregarem a prova, tá bom? Fechou assim, gente? Sim? Faz sim, joinha aí, todo mundo. Isso, Alisson. Aí, beleza. Então, tá bom. Então, hoje nós vamos começar aí com a nossa lição dessa semana, né? Então, agora eu vou passar para o share screen aqui e aqui. Aqui, né? O que eu passei para vocês essa semana de conteúdo que não seja só interpretação de texto foi os verbos no subjuntivo, que nós já tínhamos visto, acho que um pouquinho ano passado, mas eu acho que era interessante. Eu passei o vídeo para vocês dos verbos, de revisão dos verbos. Passei, né? Pessoal, pode participar. Passou sim, professora. Passei, né? Então, tá. Eu passei a revisão dos verbos para vocês lembrarem dos verbos no modo indicativo, né? Principalmente. E aí, quando eu passei para vocês o ano passado o verbo no modo indicativo, já falei para vocês que existiam outros, como o verbo no subjuntivo e no imperativo, certo? Lá no vídeo que eu passei para vocês, está falando sobre todos eles. Mas o que pede na apostila agora, nesse momento que vai ser trabalhado, é o verbo no modo subjuntivo, que ele é um pouco mais fácil até do que o verbo no modo indicativo. Por quê? Porque tem menos tempos verbais. Então, ele é um pouco mais fácil, tá bom? Então, nós vamos ver aí que o indicativo, a gente tinha noção que aquilo realmente... o que é o verbo? O verbo indica o quê? A ação, certo? O estado, o fenômeno da natureza. Aqui nós vamos ver principalmente os de ação. Então, assim, o que a gente pode observar? Que os verbos no modo indicativo é algo que realmente acontece, tá? Pode ter sido no tempo passado, no tempo presente ou no tempo futuro, mas é alguma coisa que realmente aconteça. O modo subjuntivo, ele mostra o quê?
ele mostra uma certa dúvida. Não é uma ação que a gente tenha certeza de que vai acontecer, ou que aconteça, ou que já aconteceu. Ele vai causar uma certa dúvida. E para isso, nós utilizamos algumas palavrinhas aí, que já deixa bem claro para a gente que ele está no modo subjuntivo. Que palavrinhas são essas, professora? É o que, o quando e o se. Então, ou o que aqui, né? O se, né? Então, aqui, ó. Que eu ande, se ele andasse e quando nós andarmos. Então, quando a gente observar essas palavrinhas próximas ao verbo, a gente já vai ter a percepção de que o verbo está no... Pode falar, o Marquezine. Subjuntivo? Exatamente, no subjuntivo, tá bom? Então, já facilita a nossa vida, né, gente? Só de ver essas palavrinhas aqui, a gente já se liga. Então, aqui está escrito. O modo subjuntivo é usado para transmitir um acontecimento irreal, hipotético ou desejado, ou seja, de possível realização, mas ainda incerto, que é o que eu acabei de falar para vocês. Através dos tempos verbais, do modo subjuntivo, expressam-se ações imprecisas, que ainda não foram realizadas e que dependem de outras para acontecer. O modo subjuntivo é um dos modos verbais, juntamente com o modo indicativo e o modo imperativo. Então, nós temos aí 3 modos verbais, certo? Que seria o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O mais complicadinho, não é nem mais complicado, mas acaba sendo mais complicado é o indicativo por conta dele ter mais tempos, tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos de verbos no modo subjuntivo. Aqui, no caso, dentro da primeira conjugação, dentro da segunda conjugação e dentro da terceira conjugação. Tanto verbos regulares quanto irregulares. Tá bom? Aqui eu passei para vocês alguns exemplos. Vamos lá. Então, o verbo andar, que eu ande, se ele andasse, quando nós andarmos. O verbo usar, que ele use, se nós usássemos, quando eles usarem. O verbo ser, que eles sejam, que nós fôssemos e quando eu for. Verbo ter, que nós tenhamos, se eles tivessem e quando eu tiver. Verbo sair, que tu saias, se eu saísse, quando nós sairmos. Verbo ir, que eu vá, se eles fossem e quando nós formos. Tempos verbais simples no modo subjuntivo, que é o que a gente vai ver agora, o simples. Tá? Tem ainda outro diferente, mas a gente vai ver o composto, mas agora a gente vai ver só o simples, tá? O modo subjuntivo apresenta 3 tempos verbais simples. Tá vendo como é mais fácil? Porque lembra que o outro tinham vários? Pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, não era isso? Agora aqui, olha, tem só o presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Facilitou a nossa vida, né, gente? Bastante, né, Ponciano? Então, presente do subjuntivo. Podendo indicar uma ação presente ou futura. É usado para indicar desejos, hipóteses e suposições. É conjugado habitualmente com a partícula que é o que eu falei para vocês, lembra? Que geralmente vai ter junto. Quem riscou pode apagar, por favor? Obrigada. Então, aqui, né? Presente do subjuntivo. Podendo indicar, como eu estava falando para vocês, e aí o que eu falei, da partícula que facilita a vida da gente também.
porque a gente vai ver que sempre vai ter o que próximo ao verbo. Então, aqui, meu pai quer que eu estude mais. Tá vendo? Então, tendo a partícula que, a gente sabe que o verbo vai estar no presente do subjuntivo. Tudo bem? Vamos lá, eu vou continuar, depois eu vou abrir, pedir para vocês abrirem os microfones para a gente ver se vocês entenderam, tá bom? E também, se tiver alguma dúvida, desbloqueie aí o microfone e pode perguntar, tá? Aqui. Eu quero que você vá embora agora. Olha o que aqui de novo. Tomara que eu possa ir à festa. Olha o que aqui de novo. Tudo bem? Então, aqui. Verbo viajar, no presente do subjuntivo, e o verbo fingir, no presente do subjuntivo. Então, tá aqui na primeira conjugação e na terceira conjugação. Que eu viaje, que tu viajes, que... Olha como muda, porque muda aqui, né, gente? Viajar, né, fica. Que eu viaje, que tu viajes, que ele viaje, que nós viajemos, que vós viajeis, que eles viajem. Verbo fingir, presente do subjuntivo. Que eu finja, que tu finjas, que ele finja. Que nós finjamos, que vós finjais, que eles finjam. Tudo bem? Então, vamos lá. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Podendo indicar uma ação presente, passada ou futura, é usada para expressar desejos, probabilidades e acontecimentos que estão condicionados por outros. É conjugado habitualmente com a partícula se. Então, vocês já sabem, quando tem a partícula que, é o quê? Presente do subjuntivo. Quando tem a partícula se, indica que é pretérito imperfeito. Beleza? Vamos ver aqui os exemplos? Seria mais fácil se eu estudasse mais. Se ele tivesse mais respeito, teria pedido desculpas. Seria bom se ele pudesse vir conosco. Estudar, tiver e pudesse, poder, né? Então, aqui tem verbos da primeira conjugação e da segunda conjugação. Tudo bem? Verbo viajar, no pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu viajasse, se tu viajasses, se ele viajasse, se nós viajássemos, se vós viajasseis, se eles viajassem. O verbo fingir, no pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu fingisse, se tu fingisses, se ele fingisse, se nós fingíssemos, se vós fingisseis, se eles fingissem. Todos aqui acompanhados com a partícula C. Beleza, pessoal? Opa, ó meu dedo fora. Tudo bem? Marquezinho, entendeu? Cadê os outros coleguinhas? Não dá para ver todos, né? Quando eu coloco nesse modo para apresentar aqui a aula, não aparece todos e aí eu fico pensando nos demais. Mas estão todos aí, certo? Vamos ver agora um pouquinho sobre o futuro. Futuro do subjuntivo. Expressa a eventualidade e possibilidade, indicando uma ação que ainda... Opa, o cachorrinho puxou a minha... Ô, amor, espera só um pouquinho, gente.
Aqui, gente, voltou, tá? O cachorrinho... É coisas que só em casa que acontece, né, gente? O cachorrinho passou e ia levar meu notebook junto. Vocês viram que deu uma torcida aí, né? É porque ele passou, ela passou e levou o carregador do meu notebook que está na tomada aqui pendurado. Tá bom? Voltando à aula, né, gente? Isso é legal, né, gente? Como dizia o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né, não? E aqui, olha, então o futuro, ele vai estar geralmente, habitualmente, ele é conjugado com a partícula quando. Então, expressa eventualmente, eventualidade e possibilidade, indicando uma ação que ainda não aconteceu no futuro, mas que poderá acontecer. É conjugado habitualmente com a partícula quando. A gente fala habitualmente, gente, por quê? Porque a gente sempre vê aí, interpretação de texto, interpretação de texto. Algumas vezes, aí você fala, nossa, cansei de ver isso desde a primeira série que a professora passa interpretação. Para quê? Para quando chegar agora nesses momentos, a gente poder interpretar o que está sendo escrito. Então, nem sempre vai estar lá com a partícula, mas geralmente tem a partícula, ok? Então, vamos lá. Expressa eventualidade, possibilidade, indicando uma ação que ainda não aconteceu. Que ainda não aconteceu no futuro, mas que poderá acontecer. É conjugado habitualmente com a partícula quando. Quando eu estudar mais, serei melhor. Peraí, gente, eu voltei? Não, tá certo, é isso mesmo. Quando eu estudar mais, serei melhor aluno. Tudo ficará mais fácil quando ele vier morar aqui. Quando nós quisermos, entraremos em contato com você. Então, aqui nós temos o verbo. Aqui é que ficou digitado errado, mas tá bom. Aqui, já arrumei. Então, vamos lá, verbo viajar, futuro do subjuntivo. Quando eu viajar, quando tu viajares, quando ele viajar, quando nós viajarmos, quando vós viajardes, quando eles viajarem. Verbo fingir, no modo, no futuro do subjuntivo. Quando eu fingir, quando tu fingires, quando ele fingir, quando nós fingirmos, quando nós fingirdes, quando eles fingirem. Sintetizando, então, né? Resumindo. Presente do subjuntivo, que eu estude muito, pretérito imperfeito do subjuntivo, se eu estudasse muito, e futuro do subjuntivo, quando eu estudar muito. Então, o que eles estão mostrando aqui? O que a gente está mostrando? Que no presente do subjuntivo tem sempre o quê? O pretérito imperfeito tem o se. E o futuro, quando? Tudo bem? Aí aqui, gente, eu coloquei uma tabelinha para vocês, assim, como a gente sempre passa do indicativo, né? Isso, a tabelinha, muito bem. Dos verbos regulares. Então, eu coloquei aqui para vocês. Pode apagar, gente, não tem problema não, tá? Isso, muito obrigada. Então, nós temos aqui os verbos regulares no modo subjuntivo. Então, eu tenho aqui o presente, aí eu coloquei aqui essa tabelinha que eu achei que estava mais completinha, tá, gente? Depois é interessante vocês copiarem essa tabelinha, colocarem no caderno, que eu acho que vai facilitar para vocês, tá bom? Então, tem aqui o presente. Então, tem aqui o verbo conjugado da primeira conjugação, na segunda e na terceira. No presente, no pretérito e no futuro. E aí, o que aconteceu? Aqui entre parênteses está o quê? As palavrinhas que geralmente acompanham o verbo. Então, fica assim, que ele ame,
né? Que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós amais e que eles amem. Tudo bem? Tá bom? Então, é só você anexar aqui a partícula, mais o pronome pessoal, lógico, né? E o verbo que está aqui na tabelinha. Belezinha? Na próxima semana, mesmo que assim, na próxima a gente não vai ter nem lição, porque segunda e terça é feriado. A partir da quarta-feira, nós faremos as provas, e aí eu não vou dar lição, mas mesmo assim, depois eu vou passar para vocês os exercícios só de verbos, tá bom? Só com os verbos no modo subjuntivo, para vocês exercitarem, tá bom? Depois em uma outra parte. Tudo bem dos verbos, gente? Belezinha? E aí nós vamos ver um pouquinho também sobre paródia, né? Que é outra questão que está aí na apostila que a gente vai estar vendo agora, né? Então, aqui tem a paródia. E o que é paródia? Paródia é um texto, era bem legal essa atividade, porque a gente geralmente faz na sala, os alunos levam violão para tocar, é bem legal, mas tudo bem, a gente pode até fazer um vídeo, né? Só que eu fiquei triste ontem, porque ontem eu pedi para vocês fazerem vídeo e poucos alunos me mandaram, né? Mas eu vou aguardar. Hoje vocês vão mandar, né? Todos. Ah, esqueci que era hoje, que todo mundo vai mandar. Então vamos lá. Tem que fazer tudo. O que é? Tem que fazer? Ah, gente, é só um pouquinho, vai. Ó, o que vocês têm que colocar na cabecinha? Tudo, Berça. Então, Felipe, sabe o que é? Que assim, a cabecinha da gente está falando de um jeito e a gente está fazendo outro, né? A gente tem que pensar que na escola nós estudaríamos 4 horas por dia e mais 2 horas de lição de casa, mais ou menos. Então, na verdade, a gente tem que ficar 6 horas do nosso dia destinado somente à lição. Então, parece que é muita coisa quando a gente está em casa. Porque na cabecinha da gente, o psicológico da gente, age como se nós estivéssemos em casa e que em casa é para ficar como? Descansando. Mas, infelizmente, a gente vai ter que se habituar. Agora, só por um período, a fazermos as lições tal, e se envolver um pouquinho mais com as lições. Tá bom? É ruim, mas ao mesmo tempo é o que nós temos para hoje, né? A paródia. Então, a paródia é um tipo de relação intertextual em que um texto cita outro, geralmente com o objetivo de fazer-lhe uma crítica ou inverter ou distorcer suas ideias. A paródia é uma forma de contestar ou ridicularizar outros textos. Há uma ruptura com ideologias impostas. Então, aqui tem um exemplo de paródia que eu coloquei para vocês, né? Então, paródia musical é o humor, mais a crítica ao consumismo e o amor interesseiro. Desculpa. Então, aqui é aquela música do Tim Maia, que aqui eu acho que eu não vou conseguir agora. Bom, vou tentar depois, se der tempo também, eu vou tentar entrar no YouTube para a gente ver uma paródia. Eu tinha visto uma bem legal ontem, mas aí eu não consegui mandar o link para cá. Eu posso mandar o link para vocês ouvirem, né? Então, aqui tem a paródia. E aí ele está falando assim, da música do Tim Maia, que é aquela que fala assim, eu não sou boa cantora, tá, gente? Mas eu vou cantar um pouquinho. A semana inteira fiquei esperando para te ver sorrindo, para te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. Te espero para
Ah, gente, o resto eu não vou cantar não, que o resto eu não sei, eu só sei o refrão. Tá bom? Ri, né, Ponciano? Ri, né? Porque sou eu que estou fazendo a papagaiada e sou eu que vou para o YouTube, né, gatinho? Daí você ri da minha cara. Aí foi feita uma paródia em cima dessa, em que diz assim: eu só quero dinheiro. Então, aqui, ó, eu não quero dinheiro, e aqui a paródia está falando: eu só quero dinheiro, né? A semana inteira fiquei esperando para me ver sorrindo. Não está nem pensando, é bem egoísta, né? Para me ver sorrindo, para me ver comprando. Com a carteira cheia, só penso em dinheiro. Só quero comprar, quero comprar, quero comprar. Me espera para ver se você tem. Não te troco nessa vida por ninguém. Eu não te amo, ó, não te troco. Aí não te amo, eu não quero os seus bens. Aliás, desculpa, eu só quero os seus bens. Olha, a pessoa bem interesseira, né? O contrário do outro, né? Que fala do amor, que fala que indifere ter dinheiro ou não. O outro é o oposto, né? Então, aqui é uma crítica e ao mesmo tempo, utilizando de amor aí, de humor, né? Bem engraçado. E tem outras paródias aí que são bem divertidas. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Ai, não consigo, tem que ter. Acho que eu tinha que ter entrado antes, né? Eu vou ficar discutindo igual eu discuti com a outra turma. Como tirar foto? Como tirar foto? Aí acabou a aula, gente, e a gente não tirou a foto. Foi tão engraçado com o 8º ano ontem. Por isso que hoje eu já comecei com a foto, né? Vamos abrir agora os microfones, gente? Oi. Olá. Todo mundo entendeu o que é paródia, então? Sim. E sobre os verbos? Também. Né? Eu já tinha passado para vocês aí o verbo, né, na aula. Então, a gente já tinha feito algumas atividades com os verbos no modo subjuntivo na apostila. Deixa eu ver aqui, eu quero abrir aqui. Eu tenho dificuldade, sabe fazer o quê, gente? Voltar para a tela com todos os alunos. Eu também não sei como funciona. Eu consigo assim, tá todo mundo junto, beleza. Aí depois, aí eu explico. Olha lá. Aí vem para o pequenininho, depois quando eu quero todo mundo junto de novo. Acho que é aqui, ó, peraí. Ah, descobri! Tem um negocinho na ponta, gente, que fica com 3 risquinhos. Eu não sei se no de vocês também. Aí você só arrasta, que aí abre a tela todo mundo junto de novo. Ah, vivendo e aprendendo. Professora, isso é no computador ou no celular? Eu estou no computador, no notebook. Porque no celular é muito ruim para trabalhar assim. Para você, tá ok para vocês. Mas para o professor é ruim, porque a gente gosta de ver todo mundo, então fica ruim. Se encerrar, a gente nem precisa voltar, tá, gente? Porque nós já encerramos o conteúdo, tá bom? Só deixa eu falar para vocês. Entenderam direitinho? Nós já tínhamos feito algumas atividades na apostila. Agora nós fizemos as atividades, dei a explicação, retomada, né, de explicação aqui. Passei as videoaulas também, né, com outro professor, porque eu como youtuber, gente, acho que não vai. Eu estou pensando assim, né, a outra escola, agora essa semana começou também na prefeitura, e aí elas ficam falando, a Cândida combina o batom com a unha, não sei o quê. Eu estou pensando, né, em virar digital influencer plus size. O que vocês acham? Rola?
Boa ideia. A Isabela Gazeta Legal, deu uma risadinha, eu acho que vai dar certo, porque a Isabela manja disso, hein? Você acha que dá certo? Isadora, dê sua opinião. Eu acho que vai ficar legal, porque